Muito boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal. E hoje, em especial, eu vou abrir com vocês a cena que nós vamos aprofundar lá no dia 5, no evento Render 10X. Não sei se você sabe, mas semana que vem, no dia 5, que é uma quinta-feira, nós vamos ter aqui, né? Eu vou dar para vocês um evento, né? Um treinamento aí, que é o Render 10X, um evento gratuito, tá? Aqui pelo meu canal, onde a gente vai entrar a fundo nessa cena, principalmente na parte de iluminação e na otimização do seu render, tá? Como acelerar o processo do seu render. Então, hoje em especial, vai ser um aquecimento para esse dia, tá? Então, se você não é inscrito, no final dessa live, eu vou deixar aqui na descrição o link para você se inscrever e entrar no grupo VIP, tá? Porque vai ser uma aula fechada, só para quem tiver inscrito. Combinado? Então, hoje vai ser um aquecimento, onde eu vou configurar com vocês 5 materiais principais dessa cena, que acredito que são os materiais base aí que a gente usa no dia a dia, e né, uma novidade também na configuração, que é o revestimento guache da Portobello, tá? E televisão desligada com aquele aspecto turvo. Tudo isso com base em referências reais, tá? Além disso, eu quero começar aqui pelos princípios que eu sempre utilizo quando eu vou fotografar minha cena. Porque, de fato, nós fotografamos o nosso projeto aqui, mesmo que de forma virtual. Então, é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos: você precisa se ver, se enxergar como um fotógrafo digital, virtual, que seja, tá? Mesmo que, Nath, mas eu não sei manusear uma câmera real, né? Eu não sou uma fotógrafa totalmente. Sim, fisicamente talvez não, mas aqui você precisa ter esse olhar fotográfico, de fotógrafo mesmo, tá? Por isso que tudo que vai nos nortear aqui hoje, nessa noite, vai ser as referências, as imagens do projeto real, certo? Então, esse projeto é do escritório Balaio Arquitetura, tá? Então, você vê que a modelagem está muito semelhante, eu mudei pouquíssimas coisas, tá? Eu quis realmente ser mais fiel aqui à parte do projeto e mudei pouquíssimas coisas, tá? Alguns mobiliários, um pouco da iluminação, mas a base é a mesma. Então, olha só, um dos princípios mais interessantes aqui que você pode se basear quando você vai enquadrar a sua cena é no valor da distância focal. É aquela distância que a gente coloca na lupa, sabe? Nessa lupazinha aqui, ó, o zoom, tá? O zoom vai te nortear já. Por quê? Cada uma dessas cenas aqui, ó, que eu criei, todas elas, nenhuma eu fiz corte, tá? Todas elas eu estou dentro do ambiente, né? Consegui entrar dentro ali sem precisar utilizar as ferramentas aqui de corte. Aliás, de plano de seção, né? Sabe, quando você corta a parede e entra no projeto. Por quê? Justamente para te mostrar que é possível. É possível você ser ainda mais fiel ao tipo de fotografia que você quer fazer, né? Tendo ali, olhando uma referência real. Então, o primeiro passo aí é essa parte da distância focal. Você vai analisar se vai dar para você entrar no projeto e colocar uma distância focal ali, ok? Ou se realmente você vai precisar cortar, né? Vir com um plano de sessão. Perfeito? Já tá pensando aqui, não sei no que eu não mexi em nada, mas vamos lá. Pronto, eita, peraí. Esperar ele pensar. Ó, pensou, fechou. É assim, né, gente? SketchUp sempre dá aquele negocinho no coração quando isso acontece, mas voltamos aqui. Beleza? Então, olha só. É, a primeira coisa, tá? Antes de você criar qualquer cena, você já precisa aqui dentro do Asset Editor vir em Settings e já ter ligado o Save Frame aqui em Render Output, tá? Liga o Save Frame. Esse valor aqui, ó, Landscape, é um valor que eu costumo, na verdade, que eu tenho usado mais nos últimos meses. Percebi que é uma imagem que, para postar no Instagram e para mostrar para o cliente, fica bem ok. Por exemplo, se eu usasse aqui um 4:5, ela ia esticar demais a minha distância focal e não era bem o que eu queria.
Se eu colocasse o 4x3, ele já ia aproximar demais, ia cortar um pouco do piso onde eu não queria, do teto também, entende? Então, é um formato que me agrada, que dá muito bem ali no Instagram, por exemplo, e mostra muito do projeto. Então, para esse tipo de cena informativa, que é um dos tipos de cenas que eu tenho no meu método, né, o método ali dentro do Conecta Render, é essa cena informativa, né? Depois disso tem as cenas criativas, enfim, né, que são essas cenas close, que aí é outros formatos mesmo, tá? Mas essas mais informativas, esse formato ficou bem bacana. Então, fechou. O primeiro passo é esse: já ligar o SafeFrame, escolher o formato, aí sim a gente vem para a parte da distância focal. Então, vamos supor, ó, sem o SafeFrame ligado, as motos já passando, a rua barulhenta. Ó, ó, percebe aqui na distância focal, bem aqui no meu cantinho direito, tá? Meu cantinho de baixo aqui direito, tá 88 milímetros, certo? Eu sempre utilizo milímetros. Por quê? Por que que eu não utilizo na lupa em graus, né? Em graus, que geralmente algumas pessoas usam. Justamente para quando eu tiver um projeto real, eu conseguir exatamente fazer como no projeto, ou pelo menos chegar muito próximo. Porque fotógrafo real, ele utiliza ali na câmera a distância focal em milímetros, não em graus. Então você vai conseguir ter um estudo, né, um projeto de estudo muito mais fiel, tá bom? À referência, certo? E esse olhar mais treinado fotográfico mesmo. Então, olha só, quando eu tiro o safe frame, ele já bagunça um pouco, certo? Ele tirou ali a distância focal que eu estava, então não é bem o que eu quero, ó. Então, de início, você vai fazer o quê? Ó? Vamos supor, vamos criar essa cena, recriar essa cena do zero. Deixa eu dar um zoom aqui total. Então, vamos lá. O que que a gente quer aqui? Exatamente é esse tipo de imagem, olha só. Esse enquadramento, tá? Essa distância focal não vai me permitir fazer esse enquadramento, tá certo? Então, ó, eu vou ficar entrando na parede, não vai dar certo. Então, a gente sabe que tá bem errado isso aqui. Então, olha só. Nath, por que você está dizendo que é importante usar em milímetros para se basear? Quando você baixa essas referências dessas fotos, você pode vir aqui nos três pontinhos. Aliás, peraí, calma aí. Deixa eu vir aqui em referência mesmo. Aqui na imagem, você vai com o botão direito e vai vir em propriedades, tá? Propriedades aqui da imagem. Aqui em detalhes, você vai ter tanto a informação das dimensões em questão de resolução. Então, olha só, nem é uma resolução tão alta. Tá 1500 pixels por 1000, perfeito? E aí, aqui na parte, ó, lá embaixo, você vai ver a distância focal, exatamente como tem lá no SketchUp. Eles utilizaram a distância focal em 39, certo? Eu consegui chegar no valor de 35. 35 ficou bem ok. Mas percebe que são valores bem próximos? Então é isso. Isso me fez não precisar realizar um corte nessas cenas, tá? Então, olha só. Primeiro passo, vamos lá. Ligar aqui, escolher o formato. Aqui eu acho que ele já atualizou, ó, ele tá em 30. Eu tinha colocado aqui 35. E aí, a partir disso, o próximo passo, depois de definir a distância focal, é a altura do observador, a altura dos olhos. Nesse caso, não é a altura dos nossos olhos, é a altura da câmera, da lente da câmera, tá certo? Então, tudo aqui tem a ver com a câmera, como acontece numa câmera real, fotográfica, aqui dentro da nossa cena, tá bom? Então, recapitulando. Primeiro passo, ligar o Safe Frame. Segundo passo, escolher o formato, certo? Ó, escolher o formato. Eu escolhi o landscape para essa cena, tá? Terceiro passo, distância focal. Aqui na lupazinha, ó, o zoom. Distância focal definimos em 35. Agora, mais um passo, né? Quase nos últimos, vai ser a altura do observador. Então,
Aí vem o meu segundo princípio, tá? Do meu método, que é observar como os fotógrafos, é o padrão que eles utilizam em determinados ambientes. Por exemplo, aqui a gente tem uma sala e uma cozinha integrada. Então, eu tenho, no caso dessa visão aqui, não está mostrando muito sofá, está mostrando muito mais aqui a mesa de jantar e a cozinha lá atrás. Então, a gente vai usar um meio termo. Por exemplo, a altura da altura dos olhos aqui em 1,20. Quando eu estou num ambiente que é uma sala, um quarto, onde a mobília principal é mais baixa, você concorda que um sofá, uma cama, ela tem uma altura menor, mais baixa, que uma bancada de cozinha, que uma bancada, ó, da pia? Uma bancada de pia tem 90, uma mesa de jantar tem 80, enfim, você entende? Agora um sofá não, um sofá tem ali 45, uma cama tem até 70, vai mais ou menos, então é mais baixo. Consequentemente, a sua lente, tá? A sua visão ali da câmera vai acompanhar um pouco mais essa realidade do ambiente, perfeito? Por isso que de ambientes de quarto eu vou desde 0,90 centímetros na altura, bem baixinho mesmo, até 1,10, 1,5 para quartos ali. Sala até 1,15. Agora, a partir de sala de jantar, cozinha, banheiros, área gourmet, que tem bancadas, você precisa ver um pouquinho acima da bancada. Você não pode estar assim, ó. Deixa eu dar um exemplo. Para quarto, eu uso isso aqui. Isso aqui não funciona muito nessa realidade, nesse projeto, no caso aqui, nessa cena, né? Porque eu preciso mostrar a minha mesa, o que está por cima da mesa, da bancada, dessas duas bancadas, entende? Então não faz muito sentido. Então, o ideal aqui seria 1,20 a 1,30, 1,35, tá certo? 1,30 eu acho que vai ficar o ideal, tá bom? Por quê? Agora a gente vai para o último passo, que é aqui em câmera, ligar a perspectiva de 2 pontos. Por quê? Isso aqui vai alinhar as linhas verticais, tá? Você precisa trabalhar com as linhas verticais. Não sei se dá para perceber, mas tá vendo que essas linhas verticais tá toda meio serrilhada, meio torta? Tá torta. Por quê? Não tá alinhado. Então a gente precisa alinhar. Uma vez que eu alinho, eu consigo mexer aqui com a mãozinha, assim, ó, para cima, para baixo, e ele vai manter a altura que eu havia colocado, ó, de 1,30. Percebe? Deixa eu ver se eu tinha colocado 1,30 mesmo. Eu acho que ela é um pouquinho mais baixinha. Eu vou colocar 1,20. Se você ajustar 1,20 tá perfeito, tá? Uma vez que você veio e ajustou, você precisa vir em câmera e, de novo, ligar a perspectiva de 2 pontos. Ó, você viu que ele deu uma mexidinha? Então, é isso. Deixa eu ver de novo aqui, para ver se tá ok, né, esse alinhamento. Ó, ainda dá para dar um passo para trás, tá? Se você quiser. Deixa eu até ver no meu render mesmo como que ficou, tá? Ó, um monte de imagem já aqui, testada. Essa foi a última que eu fiz. Deixa eu ver. Da sala, só acho que eu não salvei, mas depois eu mostro os renders que já estão feitos, tá? Acho que é esse aqui, ó. Esse aqui já tá feito, né? Que é um outro ângulo. E esse daqui foi a principal que eu fiz. Meu Deus, cadê? Preciso separar só em uma. Aqui. Ó, tá cortando um pouco mais, ó, tá vendo? Tá mostrando mais na realidade aqui o sofá. Agora que eu percebi. Mas eu vou fazer com vocês um pouco diferente, tá? Como eu mudei de lugar essa luminária, né, depois, eu vou fazer essa cena aqui, tá? Esse enquadramento aqui. Eu acho que tá bem ok, tá? Aí, como eu mexi em tudo, vamos lá. Vir aqui em cena, tá? Na cena 1 e atualizar ela. Porque eu mexi em tudo, né? Para refazer aqui com vocês. Cena refeita, perfeito, tá bom? Então, é esse o passo a passo. Não é tão difícil, né? Se você acompanhar esses princípios que eu tô te mostrando agora,
Não é difícil, tá? É você entender o fundamento por trás. Então, você viu que eu te expliquei sobre o olhar fotográfico, sobre você pensar numa câmera, como um fotógrafo pensa, na lente, na distância focal, no enquadramento, na altura do observador. Então, são fundamentos por trás de simplesmente chegar aqui e criar uma cena, tá bom? Então, aqui nós temos a nossa cena criada e vamos partir agora para o primeiro material que a gente vai configurar, tá? As outras cenas eu não vou fazer junto com vocês, mas elas vão estar já feitas ali para vocês no evento, tá bom? Então, vai estar tudo certinho, renomeado aqui. Bora, vamos lá para a TV desligada, por quê? TV desligada parece ser bem simples, na realidade é mesmo. Mas se você reparar em alguns detalhes, ó, fazer um render, vou fazer um render aqui interativo, tá? Aqui no valor de 600, tá bom? 600 é bom para enxergar, né, o projeto. Ó, esse aqui é o guache que a gente vai chegar nele, tá? É o resultado que a gente vai chegar. Tá vendo? Aqui a TV não está nada configurada. Zero configurado aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? A gente vai começar a configuração. Ela tá num preto absoluto. E até aí, tudo bem. Tá num preto absoluto, não tem problema. No caso da TV, tá? Uma vez que você põe aqui um reflexo, ó, e baixa aqui para 0,9, ela já fica perfeita, tá? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou só pra gente focar aqui na TV, eu vou fazer com Region Render e vou fazendo assim nos outros materiais também, tá? Percebe que só de eu mexer no Reflection, no Glosses ali, baixei só um pouquinho. Uma dica, né, que eu te dou, um direcionamento aí, é tentar não utilizar o Reflection Color sempre no branco 100%. Tenta trazer um pouquinho para cá, tá? Porque isso vai ajudar na questão do tempo de render também, tá? Questão de reflexos ali. Ó, beleza, a gente vê que tem uma configuração, não tá aquele preto agora absoluto. Mas isso aqui não basta, tá? Isso aqui não vai bastar. Claro, isso para uma configuração avançada, tá bom? Isso aqui para uma configuração básica super funciona, tá? Não é errado, não tem nada disso. Tá completamente certa essa configuração, bem básica. Mas, nossa, tá bem doido aqui o negócio. Mas a questão aqui que eu quero te mostrar é como fazer aquele aspecto turvo, ó. E você vai ver isso aqui. Tá vendo aqui nesse reflexo da TV? Que não tá retinho aqui o que ela tá refletindo. Tá aquela coisa meio assim, né? Meio balançando assim um pouco. Por quê? É a parte eu esqueci agora a palavra exata, mas a gente vai ver agora na configuração. Mas é esse reflexo mais turvo mesmo que tá acontecendo aqui, tá? Ele não é aquele reflexo bem igual um espelho. Ele dá uma distorcida. É distorção a palavra que eu tava tentando achar, tá bom? Então, como fazer isso, tá? É bem simples. Deixa eu só ver que configuração tá aqui. Bem alta, né? É que tá numa configuração já final aqui. Vou mudar aqui pra gente conseguir trabalhar de forma mais rápida, tá? Só algumas coisas também, que eu quero nitidez, tá? No que a gente vai fazer. Vou fazer o seguinte, eu vou chegar mais próxima, tá? Aí sim a gente faz aqui o render de novo. Perfeito? Então a gente vai indo ali fazendo antes e depois. Então aqui ela tá com a configuração de brilho reflexo ali normal, simples, e tá super certo. Agora, se a gente quer avançar um pouquinho mais e ter aquela distorção de leve nesse material, a gente vai lá para baixo aqui no bump, tá? Tem dois bump aqui, mas esse primeiro, pode ser qualquer um, tá? E aqui dentro a gente vai habilitar uma opção que a gente usa muito na água de piscina. Na água de piscina, se você perceber, ela é turva também, não é? O reflexo não é nítido.
é o mesmo princípio, tá? O mesmo princípio que a gente vai utilizar aqui agora nessa configuração da TV. Então, vou habilitar aqui o Noise A. Aqui no Noise A, ele é esse cheio de granuladinho, né? Então, a gente precisa deixar um pouco mais liso isso. Não é exatamente assim que a gente vai utilizar, tá? O valor da amplitude a gente vai deixar como está. O que vai mudar um pouco agora é o valor da frequência, que eu quero menor, tá? Eu quero 1,4. Você viu que ele já espalhou totalmente, agora já tá bem mais liso? Ainda assim, a gente precisa habilitar essa inflexão, ó. Ele se torna como se fosse uma mancha. Aqui você já consegue enxergar nessa opção como se fosse uma TV mesmo, tá? Então, é bem isso. A diferença é que aqui, na parte de rotação, a gente vai rotacionar para 15, tá? Só para ele ter um pouquinho. Isso não é obrigatório, tá? Você poderia deixar em 0 mesmo. Mas só para ele ficar um pouquinho mais distorcido, certo? Volta. Olha só. Deixa eu mudar aqui para floor para a gente tentar ver. Tá vendo o reflexo dessa porta, né, que o Ray apresenta? Olha só como ela tá, ó, toda meio curvada, né, ó. É isso. É justamente essa distorção que a gente quer, tá bom? No nosso projeto. Mas vamos lá. Uma vez que você fez isso, você precisa aplicar isso. Nossa, esse render tá completamente demorado, né? Não tô entendendo. Deve ser alguma configuração aqui que ainda tá habilitada. Mas, ó, a gente precisa aplicar esse material aqui, porque você criou uma nova textura dentro do bump. Sempre quando a gente cria uma nova textura dentro do bump, assim como eu já ensinei vocês a fazer vidro canelado, é a mesma coisa. Eu estou criando uma textura para algo que não tinha textura, só tinha cor. Então você precisa vir aqui em Binding, aqui no final, e mudar para Texture Helper. Você vai ver que ele ficou aqui verdinho. Se você quiser escurecer, tá? Para não ficar gritante essa coisa aqui, eu sempre deixo bem escurinho. Aí você pode mexer aqui, ó. Entrar. Isso aqui vai depender do render, né? Como ele vai ficar. Acho que não vai dar para mexer por aqui. Mas, ó, vamos aumentar a escala por aqui, então. Só aumentar um pouquinho mais aqui a escala. É que eu deixei um pouquinho torta, né? Essa TV, ela tá um pouquinho inclinada, né? Por isso que ele tá meio estranho aqui. Mas fechou. Esse é o princípio. Vamos lá agora, ver como que ficou. Fazer um region render bem próximo, né? Esse painel aqui, ele tá bem pesado, né? Então, por isso que tá demorando um pouquinho esse trecho. Olha só. Cortou um pouquinho, né? Porque eu mudei a posição. Peraí. Fazer de novo aqui o region render. Um pouquinho maior. Aí. E claro que tem que ter as coisas para refletir na TV. Se você pensa assim, ah, Nath, eu tô aqui fazendo, aplicando isso que você acabou de ensinar no meu projeto, mas não tá distorcendo. E aí, quando eu vou analisar o seu projeto, o que já aconteceu, né, com algumas alunas, a sua TV, ela tá na frente de uma parede lisa e nas laterais também não tem muito o que refletir. E você tá numa cena frontal. Aí é um pouquinho difícil de representar, tá bom? Agora, em uma cena mais diagonal como é essa que a gente está fazendo, tem ali o background dos prédios, tem todo o entorno, aí funciona, tá bom? Então precisa ter o que refletir, senão não vai fazer sentido, senão não tem necessidade de você fazer essa configuração, tá? Olha, vamos ver. Eu acho que dá para perceber, ó, né? Essa distorção. Aqui, ele tá muito forte, tá? Essa distorção tá bem forte. Por quê? Faltou só a gente vir aqui no valor do amount, na intensidade mesmo do bump. Isso aqui vai influenciar o quão turvo, o quão distorcido vai ficar o seu reflexo. Então, eu não quero muito forte, tá? Então, eu vou deixar aqui em 0,08. Olha só, tô diminuindo bastante, tá? Em que ele tá completamente, tá vendo? Ah, isso aqui é a força do bump.
eu vou dar um stop. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Deixar bem rente aqui, né, ao que a gente precisa mostrar para tentar ganhar tempo. Tá certo? Então, o amount é importante nisso. Quanto maior, por exemplo, estava no valor de 1, então a distorção era bem forte. Quanto mais você vai diminuindo, a distorção vai se tornando mais leve, tá certo? Então, ó, é uma leve distorção. Lembra sempre de ter uma referência real do seu ladinho aí, para você não se perder, tá? Então, ó, é muito leve, mas existe, tá? Essa distorção. É só você observar também aí na sua casa, na TV da sua casa. Perfeito? Vamos lá, certo? Então, é assim que você tem essa leve distorção. Ó, é assim que ficou na realidade aqui, esse render aqui também, ó. Tá vendo? Tá levemente distorcido. Perfeito? Vamos lá. Vou dar um stop aqui pra gente partir para o próximo material, né? Vamos ficar a noite toda nesse. Então, aqui tá o nosso material da TV desligado. Vamos ver aqui na ordem, eu tô seguindo uma ordem de baixo para cima, ó. O couro agora. Esse couro aqui, ó, dessa cadeira, esse couro muito, bem bonito, né? Esse couro, a textura é muito boa também. Então, vamos lá. Sobre uma boa configuração de material, às vezes a gente pensa assim, nossa, tem que ser uma super configuração, tem que utilizar todos os mapas possíveis que tiver ao meu alcance para conseguir um resultado realista. E na realidade não é bem assim, tá? Eu acho que o principal que vai nortear o seu render ser realista, a configuração, né, de material, é se essa textura ela tem qualidade. Então, esse é o passo inicial, a sua textura base, tá? A textura que você utiliza aqui na parte do diffuse, né, no base color, precisa ter qualidade. Quando eu digo ter qualidade, não quer dizer que a resolução precisa ser gigantesca. Não precisa. Mas ela precisa ser nítida, não pode ser aquela coisa que não tem nitidez, tá bom? Então tem que ser uma boa textura. Perfeito? Vamos lá. Tem algumas formas de fazer o couro, mais uma vez. Aquela forma mais simples é você utilizando aqui o Color Correction, habilitando um Reflection para ter a variação do brilho, e no Bump utilizar também o mesmo mapa, só que escurecendo um pouco para de fato ficar aquele Bump preto e branco. Essa forma base funciona, mas aqui eu quero mostrar para você um site, né? Que é o Normal Map, talvez você já me ouviu falar sobre ele, você que é aluna também, com certeza já me ouviu falar, indicar ele. Ele é muito simples, tá? Ele é um gerador de mapas aqui, de forma bem rápida até, tá? Então vamos lá, ó. Aqui nessa partezinha, eu e os packs da semana, né? Eu vou vir aqui em textura, vou habilitar o couro. Eu quero pegar um normal map, mas eu vou mudar para JPEG, tá? Na forma que ele vai fazer o download e aumentar para 100. Por quê? Mais uma vez, não é questão de resolução alta. A questão é a textura ser uma boa textura, tá? Então aqui, normal map. E vou pegar o especular, que é o brilho, mapa de reflexo, de variação de brilho, tá? A gente vai usar lá no Reflection Color mesmo. Eu gosto de utilizar lá. Só isso, tá? Eu vou mudar aqui o couro para fabric porque é um tecido, né? Então é interessante você ver como ele funciona como um tecido mesmo. O couro é o único tecido assim na vida que você vai utilizar reflexo, reflection color, tá? Qualquer outro material, seja um algodão, um linho, um veludo, mesmo sendo um veludo que tem um brilho ali, não é um brilho de reflexo, é um brilho diferente. Aqui, de fato, o couro ele é reflexivo, mesmo que seja mínimo ali, ele reflete, tá? Então vamos lá. Aqui no Reflection Color, só você clicar, bitmap, normal, tá? Vamos lá. Ver aqui esse especular. Aqui eu vou tornar linear, para que o Ray
faça a leitura correta, tá? Não que, eu não posso utilizar RGB? Pode, mas aqui vai ficar ainda melhor, tá? O controle que você vai fazer agora no reflexo. Percebe que aqui ele ficou completamente reflexivo, tá bem estranho. E não é esse tipo de couro que eu quero. Lembrando, sempre tenha referências. Tem couros e couros, tem aquele couro que é mais reflexivo, tem aquele couro que não é. Nesse caso, esse aqui não é tão, então ele é um pouquinho menos, ó. Você vai controlar no Reflection Glossness, tá vendo que já diminuiu bastante? Então, por isso que eu gosto de utilizar no Reflection Color, porque no Reflection Glossness eu tenho um controle melhor, entende? De como vai funcionar esse reflexo, perfeito? Se ainda tiver reflexivo, depois a gente vem e ajusta. Ou se tiver muito opaco, né, vice-versa. Aqui, a gente vai utilizar aquele Normal Map, lembra? Mesma coisa, vamos lá buscar por esse mapa linear. O valor de 1 é muito forte, tá? Muito forte. Aqui eu utilizo geralmente para couro 0,08. Gente, falando aqui em valores de bump, eu acho que esse é um dos maiores pecados, vamos dizer assim, que as pessoas cometem na renderização. Eu sou muito observadora, né? Então eu sempre tô olhando aí o projeto de vocês e tal. E eu vou fazendo as minhas análises, né, ali. Vou vendo como que tá, se tá bom, se não tá. E assim, eu faço isso também nos meus renders, tá? Mas eu gosto de analisar ali os renders. Então, o que eu mais percebo na maioria das pessoas é o valor do bump aqui em amount muito alto. Eu não sei o valor que a pessoa colocou, mas dá para ver que tá alto, porque os tecidos, principalmente, parecem palha de tão forte. Sabe, aquele tecido que não dá aquela impressão de acolchoado, de fofinho. Não, é aquela a coisa mais. Transmite aquela sensação de dureza por conta do valor do bump, tá? Então, vai com calma aí no bump, principalmente para tecidos, perfeito? Aqui 0,8, vamos ver como vai ficar também, certo? Vamos lá? Eu vou diminuir um pouco aqui. Eu vou fazer. Vou só ajustar mais algumas coisinhas, porque ele ainda tá muito demorado. Eu não sei o que que é que tá demorando. Diminuir um pouquinho mais aqui. Perfeito. Bom, vou deixar assim. Se demorar, paciência, né? É porque todo o resto, lembrando, tá, gente? Todo o resto dessa cena tá configurado. Iluminação, tudo. Só esses materiais mesmo que eu deixei para fazer agora com vocês, tá? Mas vamos lá. Tomem água, gente. Se hidratem aí, tá? Aí, vamos ver. Parece até que o guache aqui já tá configurado, mas não está. Isso aqui é a textura. A gente vai chegar lá. Ó, o couro aqui já tá configurado. Percebe esse brilho aqui no material dele? É isso. Esse é o reflexo que ele tem, tá? Eu acho que ainda dá para aumentar. Ó, aqui nesse assento dá para ver melhor. Tá vendo esse brilho aqui no material do couro? É isso, tá? Aqui a gente tá numa resolução bem baixa, então por isso que não é tão nítido. Mas você já consegue perceber o brilho, não consegue? Do material. A iluminação sempre vai influenciar, tá? Em como os materiais vão refletir. Então aqui a iluminação ela tá mais indireta aqui, ó. A gente consegue perceber bem. Perfeito? Então, num render final, a gente tem mais detalhes. Lembrei de algo agora vendo essa imagem. Esse couro eu utilizei um color correction. Por quê? Aquele tá muito claro, né? Muito caramelo. Eu quero ele um pouco mais avermelhado. Então, vamos fazer o seguinte: ele vai terminar aqui de renderizar, mas vamos lá no Color Base, tá? Botão direito do mouse, Color Correction. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai
alterar um pouquinho a tonalidade desse couro. Isso aqui é por opção minha, tá? Até mesmo por eu analisar na referência, que é mais avermelhado, percebe? Esse couro é mais avermelhado. Por isso que eu tentei chegar próximo disso, né? Aqui ele tá bem mais pro amarelo. Então, vamos lá. O Color Correction, gente, é um queridinho. É o seu melhor amigo aqui na configuração de materiais. Por quê? Ele é um mini Photoshop dentro aqui dessas configurações e é muito simples de mexer e é uma mão na roda, que eu não preciso alterar lá no Photoshop todo o negócio para trazer para cá, eu consigo fazer direto aqui. E fique tranquilo, tá? Muitas pessoas acham que o Color Correction aumenta o tempo de render. Gente, não aumenta. Se aumentar, é uma coisa que não é tão relevante em função de outros vários detalhes que pode elevar o seu tempo de render. O Color Correction é mínimo ali, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, nessa primeira opção, ele vai sempre alterar, ó, a cor de fato, cor base, ó. Tá vendo? Então, a gente quer mais avermelhado, só que tem que ir com calma aqui na mão, tá? Então, o valor que eu coloquei aqui foi menos 9,8, ó. Esse tom mais avermelhado, tá? Eu deixei ele um pouquinho mais saturado, ó. Um pouquinho, coisa pouca. 0,23. Aqui embaixo, no brilho e contraste, a gente vai alterar para Gain, Gama e Lift. Por quê? Porque o brilho e contraste, ele é muito sensível, tá? Quando você mexe. Então, não é muito bom quando a gente quer ser mais preciso no ajuste que a gente está fazendo, tá? Gain Gama é perfeito para isso, para esse ajuste mais fino que a gente está fazendo, tá? Aqui, a gente vai escurecer, tá? Tornar um pouquinho mais escuro, né? Ele tá muito claro ainda. Então, vamos lá, ó. Vamos aqui na casa dos 60, certo? Ó, isso aqui. Tá certo? Aqui eu já cheguei no que eu preciso, ó. Mudou completamente. É puxado ali para um marrom avermelhado mesmo que eu quero, tá certo? Aqui a gente chegou no que a gente precisa. Normal Map tá feito. É isso. Vamos ver agora novamente, ó. Esse brilho aqui, ó, que a gente tá buscando, tá? Nada além disso. Nada muito mais forte que isso. Certo? Vamos lá. Agora sim, ó. Já ficou mais forte, mais fechado essa cor, que é o que eu preciso. Tá? Exatamente isso. Aqui a gente finalizou o couro, tá? No render final a gente vai ver detalhes maiores aqui da textura, do bump, certo? Mas aquele bump mais leve ali tá bem ok, tá? Para couro, para não exagerar. Vamos lá para o nosso queridinho, o gouache, agora da Porto Belo. Vamos lá. Esse é um dos revestimentos, eu acho, né, mais bonitos, né, e difícil de a gente encontrar de forma que dê para utilizar assim, né, tranquilamente aqui, de forma que fique realista, né, essa é a questão. Mas vamos lá, vamos tentar não, né, oxe, vamos configurar esse material de forma que fique realista. Aqui essa textura, você encontra ela lá na própria Porto Belo, já com o rejunte, tudo certinho. O que que a gente vai fazer aqui? Se você perceber, já tem essa rugosidade material aqui na textura. Tanto é que, conforme eu fui fazendo uns exemplos aqui, ó, parece que já tá bem ok configurado. Só que para a gente evidenciar um pouquinho mais, né, dar uma refinada nessa configuração, a gente vai fazer o seguinte, selecionar aqui. Então, vamos lá, ó. Esse material não tá configurado, tá vendo, ó? Eu vou tornar ele aqui no Floor, que vai dar pra gente ver melhor. Mas pela textura já ter esse aspecto, né, na textura, parece que ele já está configurado. Então, lá no site da Porto Belo, ó, você encontra essa textura. É essa daqui, perfeito?
Você pode criar sua própria paginação? Pode. Ele tem todas as variações aqui. Mas essa paginação deu muito certo aqui para mim, tá? Funcionou. Só você ajustar certinho também a escala, tá? A escala tem que estar bem ok em relação ao que você precisa. E vamos começar com a parte básica, tá? Aqui a gente não vai inventar muita moda, ó. A gente vai utilizar, tá? Bem reflexivo esse material. Aqui você pode diminuir um pouco. Como ele é bem reflexivo, eu também vou utilizar o Reflection IOR, que ele refina um pouco mais esse brilho, ó, tá? Aqui ele tá parecendo um espelho, certo? Porque tá faltando relevo, tá faltando rugosidade de verdade nesse material. Então, a gente vai buscar aqui pelo gouache e eu utilizei o Normal Map. Por quê? Porque o Normal Map ele tem mais informações de luz e sombra, tá? Para texturas. Ele é um pouquinho mais refinado, ó. Olha só como ele fica. Bem evidente, tá? Eu gosto muito aqui dele, nesse caso, tá? Para esse tipo de azulejo aqui, vai ficar bem bacana, ó. Salvei aqui o Normal Map. A gente vai utilizar nesse primeiro bump, porque o segundo a gente vai fazer algo que vai evidenciar ainda mais esse aspecto que é só do blush, né? Só desse revestimento já é algo muito que a gente sabe que é esse revestimento da Porto Belo, né? É a marca mesmo desse revestimento. Aqui eu vou buscar pelo Normal Map. Ó, olha só a diferença que o Normal Map fez. Aqui tá no valor de 1, tá? Talvez esteja muito forte, mas é forte mesmo que a gente precisa utilizar nesse caso. Eu vou diminuir aqui para 0 para 0,8, muito leve, tá? 0,8 é aquele valor que está bem próximo do 1, tá? Então eu não reduzi muito. Agora, aqui no segundo bump, a gente vai fazer algo para evidenciar ainda mais, ó. Tá vendo esse aspecto aqui desse brilho, também meio turvo, né? Essa questão de distorção é bem interessante a gente observar em materiais para a gente alcançar esse realismo, entendeu? Então, não é só configurar de forma básica. Aqueles materiais que precisam de um pouco mais de trabalho, é interessante fazer. Depois você salva. Você salva todo o trabalho que você fez para utilizar depois. Perfeito? Então, é isso aqui, ó. Essas manchas mais brilhantes aqui no projeto. Claro que sempre depende da iluminação, da reflexão, do rebatimento de luz, tá certo? Essa, essa opção que a gente vai fazer agora, eu vi lá no Instagram, eu vou com certeza dar os créditos, porque eu achei top, fenomenal, essa configuração, que foi no Instagram da Karine, que é o Hey Render, não sei se vocês conhecem, talvez sim. Então, eu achei muito legal, ela fez essa configuração, né? Ela fez toda a paginação do zero, mas aqui a gente vai utilizar essa paginação e vai só acrescentar essa técnica bem bacana, tá? Então, vamos lá. Aqui dentro, o SketchUp já tá pensando de novo, né? A gente vai utilizar, ó, aqui embaixo, essa opção Splat, tá? Nessa opção Splat, vamos ver, ó. Vamos ver se ele não vai travar, porque já tá começando. Começou já a palhaçada de travar. E eu não salvei, né, o que a gente fez. Mas vamos lá. Esperar uns segundos. Voltou. Aqui é o seguinte, tudo isso que a gente tem feito tanto na TV quanto agora tem a ver com esse aspecto de distorção. Só são formatos um pouco diferentes de fazer. Esse daqui fica mais fácil de fazer para esse revestimento do que o Noise A, que a gente iria utilizar, tá? Porque ele vai ficar justamente bem essa variação, tá vendo? Desse aspecto, né, que a gente precisa, ó. Como aqui, tá vendo, ó? Um vai para um lado, outro vai para o outro, essa distorção mais variada, tá? Aqui no Color Splat, né, que é a cor mesmo que a gente vai utilizar, é um cinza bem clarinho, tá? Então, você pode utilizar nesse valor de 125, ó, no RGB, tá?
Ele vai vir para esse cinza bem clarinho. O size, que é o tamanho, né, essa mancha, né, vamos chamar assim, como mancha, a gente vai diminuir um pouco, tá? Para 0,3. Você vê que ele já apareceu mais, porque a gente diminuiu, então a repetição vai ser maior, tá? Aqui na parte de interações, a gente vai utilizar aqui o valor de 3, tá? Para tirar um pouco, né, dessa quantidade. Aqui nessa opção, que eu não vou saber falar em inglês aqui, a gente vai utilizar o valor de 0,1. Você vê, isso aqui ele está fazendo igual a gente estava fazendo na TV com Noise A. Ele está se tornando maior, então vai quase que sumindo, tá? E aqui, nessa última opção, a gente vai utilizar o valor de 0,8. Opa, 0,8, tá? Ele ficou muito parecido com o Noise A. Lembra da televisão? Exatamente isso. Só que aí a gente vai definir bem, ó. Você vai perceber que ele já fez esse relevo aqui mesmo na visualização. Percebe? Eu devia ter feito. Ó, vamos lá. Vou entrar aqui de novo. Eu travei lá a visualização, ó. Vamos ver. Vou tirar essa opção. Que tava aqui, ó. Ó. Você consegue ir vendo, tá? Isso aí é uma dica que eu te dou, tá? Quando você quer ver. Opa, aqui é 0,8. Quando você quer ver realmente o que está acontecendo na minha textura conforme eu estou fazendo essa alteração aqui dentro de algum mapa, né, dentro do slot, você trava aqui, sabe, fixa, né? Na verdade, você vai fixar essa visualização. Isso te ajuda muito a entender qual é a alteração que está sendo feita no seu material. Diretamente, você consegue enxergar, tá? E ali você consegue fazer ajustes mais rápidos. Perfeito? Então, vamos lá. Aqui tá no valor de 1. 1 é bem forte, tá? A gente também pode diminuir um pouquinho, ó, para 0,8. Bem leve. E nesse caso, eu não vou utilizar aqui o Texture Helper, porque a gente já tem uma textura base, tá? Vamos ver como que ficou? Era para eu ter renderizado sem ter feito isso, né, antes. Fazer o seguinte, ó. Vou desabilitar aqui, deixar como está, né? Só com o Normal Map. E aí a gente vai sentir essa diferença, tá? Com essa opção do bump, né, com o splat, e sem essa opção, para ver o que melhorou, o que não melhorou no material. Esse tipo de cena é muito legal fazer, tá? Para close eu tenho essa cena, né? Depois eu vou postar também e fica bem bacana, tá? Depois eu mostro como que a gente faz. Ó, aqui ele tá com o normal map, bem forte ainda, né? Deixa eu ver se esse normal map tá do lado errado, né? Peraí. Não, acho que tá do lado certo. Vai dando zoom aqui, ó, pra ver, perceber, né? Não, tá certo. É da forma que a gente salvou mesmo, tá? Aqui, eu acho que tá muito sem nitidez, né? Mas beleza, já dá pra enxergar. Vamos habilitar essa opção que a gente criou e vamos ver qual a diferença ele vai fazer, tá? Ó, percebe que ele acrescentou mais desse brilho, né? Dessas manchas, de reflexo, né? Manchas de reflexos, vamos chamar assim. Ó. Aqui, como tá bem pertinho, né? Tá bem estranho, mas eu vou fazer um render de longe pra gente perceber, tá? Ó, tá bem evidente aqui, não é verdade? Então, a gente pode ir alterando isso, tá? A quantidade, se você achar que foi muito forte, aí você vai diminuindo aqui, ó. Por exemplo, para 0,6, tá? Aqui no Normal Map,
Eu vou utilizar o valor de 1 mesmo, para ficar um pouco mais evidente, ó, esse rejunte. E vou fazer esse render aqui, ó, um pouco mais de longe, tá? Para a gente poder analisar melhor. A gente já tá finalizando, tá? Faltam só 2 materiais. Essa live vai ser mais rápida mesmo, mais objetiva. Então, vamos ver. Você vê que quando a gente está mais próximo dos materiais, o render demora mais. Porque ele vai renderizar realmente cada detalhe ali. Quando está mais distante, aí ele é um pouquinho mais rápido. Tá? Só não está muito nítido, né? Não está muito nítido por conta da qualidade do render. Mas percebe que já tem essa rugosidade bem bacana aqui no material, tá? Eu vou aumentar um pouquinho só o tamanho dele, eu acho. Só pra gente conseguir enxergar mais, sabe? Um pouquinho melhor. Por isso que eu não gosto muito de diminuir a qualidade, porque não fica nítido, né, pra gente ver, assim, o material. Mas, por outro lado, demora muito para fazer esses testes rápidos, né, mais rápido. Mas vamos lá. Eu acho que esse aqui vai ficar bom de ver. Quando tá mais perto, já demora um pouquinho mais. Aí, tá ótimo. A questão aqui é mais a nitidez mesmo do render, tá? Mas o que importa mesmo, ó, é você analisar como o material ficou aqui, tá? Como ele está sendo mostrado aqui também, né, nessa prévia. Por quê? Sempre vai depender da forma que você vai. Opa, peraí. Da forma que você vai utilizar, onde você vai utilizar, se tem uma janela próxima, enfim, como que é a iluminação desse projeto, tá? Então, é basicamente isso. Aqui, com certeza, no render final vai ficar mais nítido, tá? Toda essa presença que a gente tá vendo nesse preview. Perfeito? Vamos lá pro... Deixa eu ver o próximo. Pro veludo. Veludo aqui desse sofá. Esse veludo, percebe que ele tá azul, um azul escuro. Aqui vai outra questão do que eu falei, da textura ser boa. Olha só a qualidade dessa textura. A qualidade dessa textura já praticamente fez o trabalho sozinho. Ele já tem essa variação de brilho, ele já tem um bump meio que é dele próprio. Então, isso ajuda demais, tá? No resultado final. Então, vamos lá. Vou fechar aqui. Essa textura base, ela é azul. No caso, a gente já vai começar com o Color Correction. Por quê? Porque eu quero que ele se torne verde, certo? Ó, eu quero que ele fique assim. Um verde ainda mais fechado do que eu fiz aqui, tá? Um pouco mais fechado ainda. Ó, como na referência, ó. Peraí, tá? Esse verde aqui. Então, vamos lá. Para chegar nessa cor aqui do verde, a gente sempre vai, lembra que é aqui, ó, que a gente altera. Então, olha só, aqui puxando para o lado esquerdo, ele já vai ficando nessa tonalidade verde. A gente só precisa ir com calma para chegar num verde bem bacana, ó. Aqui esse verde tá legal. Na saturação, a gente também vai saturar um pouquinho, só um pouquinho. E alterar aqui para Gingama, né? Como eu já falei, ele é mais preciso, né? No que a gente precisa fazer na alteração, refinamento, a gente vai escurecer, que é muito semelhante com o que a gente fez com couro, lembra que a gente foi escurecendo, ó? Aqui eu vou escurecer até um pouco mais do que eu tinha feito no meu projeto. Vai parecer muito escuro, mas agora a gente vai entrar, ó, vamos mudar a visualização para Floor. A gente vai entrar de novo com o botão direito, lá embaixo, Falloff.
é ele que vai dar o brilho para o seu material, um brilho equilibrado. Não vai ser aquele brilho tipo um reflexo. Não, é o brilho de tecido, tá? O Fallof. Esse brilho mais degradê. Por isso que ele tem o centro mais escuro e vai fazendo, ó, essa mescla, sabe? Essa diferença aqui, ó, mais escuro até se tornar mais claro, né? Os tons médios, tons mais brancos. Vou colar, ele ficou uma coisa só, né? Na cor B vai ser as cores da borda, tá? É só você lembrar, cor B é a tonalidade, assim, da borda, tá? E aqui a gente vai aumentar o gama, tá? Só o gama um pouco aqui. Vamos ver como vai ficar. Acho que eu vou diminuir só um pouquinho aqui para 0,88. Porque o próprio, lembrando, né, a própria textura já tem esse brilho natural dela. Se você quiser evidenciar, né, aquele veludo ainda mais brilhante, né, vamos dizer assim, você pode vir aqui nas opções avançadas e habilitar o Sheen. Ó, ele vai dar um aspecto um pouco mais esbranquiçado, assim, nas bordas, tá? Que pode ser bem bacana aí. E aqui a gente vai utilizar, copiar aqui, ó, textura A, e ir lá no Bump. Esse material é basicamente isso, gente. Aqui vocês ganharam a, o melhor, né? Que é essa textura que eu vou disponibilizar para vocês. É uma textura muito boa. Porque como a base dela já tem uma cor, é só você alterar com color correction. Então, Nath, eu preciso de um veludo marrom, de um veludo, deixa eu ver, sei lá, vermelho. Você consegue fazer como a gente acabou de fazer aqui, tá? Deixa eu mudar aqui para essa cena agora. Cena. Vamos ver. Vamos ver como que tá. Eu vou ver primeiro com o interativo, tá? Ó, vamos chegar mais perto. Chegar mais perto aqui. A gente já consegue perceber essa presença, né, de um brilho no material, tá? Vamos lá, vou fazer um render aqui normal para a gente conseguir enxergar melhor, tá? Aí, essa parte tá indo mais rápido. Olha só, tá vendo a variação de brilho que a própria textura já tem nela, né? Então, esse aqui é o veludo e o bump, né, do material, ó. Esse branco esbranquiçado aqui é o sheen, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar ele, porque eu não curti, não, o, o efeito, né, que ele trouxe. Se a gente trouxesse, talvez, uma cor verde aqui, ficaria interessante. Vamos tentar, né? Ó, aqui não dá para saber exatamente a cor exata. Mas vamos testar isso, ó. Colocar um verde, mais ou menos no tom que tá aqui, ó. É tipo isso. Aqui, ó, mais ou menos. E aí, clarear, né, ó. Um verdinho bem claro. Eu acho que aí sim pode fazer uma diferença interessante, tá? Mas desse jeito que tá aqui eu não curti. Ficou bem esbranquiçado, né, mesmo? Vamos ver. Mas essa é a questão, tá? Então, os fundamentos aqui é o quê? Ó, agora sim, ó, voltou pro verde, né? Só que como eu coloquei um verde mais clarinho, então ele vai fazer essa mescla no brilho do material, tá? Aqui eu coloquei uma textura, eu já usei uma textura base, é um tipo de veludo. Eu já ensinei para vocês, inclusive tem aqui no canal uma outra forma que eu faço veludo também, que é aquele veludo mais manchado. Aqui já é um veludo que tem toda uma estrutura esse material. Você consegue perceber que ele tem uma estrutura diferente, né? Então, é esse o princípio, tá certo?
É ter um material base que vai te levar a ter um resultado bem legal. Aqui a gente consegue encontrar esse resultado, mas deixa eu mostrar o render aqui final, né, ó, que eu fiz, ó. Tá vendo? É essa questão aqui, tá? Que a gente vai chegar no seu render final, tá? No seu render com qualidade que eu vou te ensinar no dia 5, tá? A alcançar uma qualidade no seu render com menor tempo, né? Sem perder aí a qualidade. Perfeito, então esse é o nosso veludo. E para fechar essa aula, a gente vai configurar aqui, ó, esse material, que é o louro feijó, muito usado, né, nos projetos aí. Eu vejo que muitos arquitetos utilizam esse acabamento. E é muito bonito, né? A textura dele também aqui, ó. Olha só o que eu falo sobre a textura ser boa. A base de você ter um render realista, uma configuração de material muito boa, mais uma vez batendo na tecla, é a sua textura base ser muito boa. Aqui, madeira é uma forma um pouco, é mais simples, tá? Esse tipo de MDF, amadeirado, é mais simples. Eu vou mudar aqui para flor. É uma textura muito bonita. Eu fiz duas variações, tá, nesse projeto. Um louro feijó mais escuro, um outro mais clarinho, que é desse daqui, ó. Se você perceber, tá vendo que aqui tá mais claro, aqui tá mais avermelhado. Então, para eu fazer essa variação tendo a mesma base, eu só venho aqui e duplico o material e depois faço os ajustes ali, simples, e aplico na onde eu desejo, tá? Vamos lá. A gente vai pegar esse material base, copiar aqui, ó, trazer aqui no Reflection Color, adicionar um Color Correction, e a gente vai fazer a variação de reflexo direto no Color Correction. Nath, mas não, eu poderia utilizar aqui, buscar o meu material e fazer todos os mapas? Poderia, tá? Eu faço muito isso também. Só que na praticidade do dia a dia, usar o Color Correction vai ser muito melhor para você, tá? Muito mais prático e ele te traz um resultado muito bom nesses tipos de materiais mais simples, tá? Não precisa quebrar a cabeça nisso, não. Aqui a gente vai utilizar o próprio brilho e contraste. Geralmente para MDF eu vou bem perto do 0,500 aqui, tá? Às vezes um pouco menos. Eu não passo muito de 0,500 não, no brilho, tá? Ó, ele vai ficar bem reflexivo, mas calma, a gente finaliza aqui na parte agora do controle do Reflection Glossiness, tá? Que tá embaixo. Por isso que eu gosto muito de utilizar aqui. Muitas pessoas utilizam aqui, o que é certo também, com os mapas procedurais, né, que a gente já baixa de alguns sites. O correto é utilizar aonde ele está falando mesmo. Mas aqui de forma mais livre, né, que a gente configura o material, eu gosto de fazer assim, ó, que eu tenho um controle maior aqui no Glossiness. Tá vendo, ó, que ele já trouxe esse aspecto? Nath, como que eu sei até onde eu vou com o meu material? Referência. Ó, o tipo de brilho aqui, o tipo de reflexo que você está analisando aqui é qual? Como que é ele? É bem reflexivo, não é? É algo mais opaco, mais fosco? Você entende? Olha só como tá parecido esse brilho para esse daqui, tá vendo? Mais difuso, é um brilho mais difuso, tá? De MDF amadeirado, certo? Esperar ele pensar aqui de novo. Ele deve estar salvando. Deve. Não sei se esse projeto tá. Mas eu acho que tá configurado para salvar a cada 20 minutos. Eu deixo a cada 20 minutos para poder ter tempo e ele não ficar travando, né? Perfeito. Então, geralmente eu faço assim, MDFs, tá? 0,6, 65, às vezes 0,70. Depende muito do material também, tá? Depende muito da iluminação, do quanto tem incidência de luz nesse seu projeto. E para fechar não, tá? A gente vai copiar, ó, esse daqui. O primeiro bump a gente vai utilizar essa mesma textura, mas a gente vai voltar aqui para onde ele estava. Você pode até apertar aqui o 0 para ele voltar mesmo, só ficar preto e branco e utilizar 0,07. Não é uma madeira rústica, então não precisa exagerar a mão no bump, tá bom?
Segundo bump, se não tiver criado aí para você, é só você vir aqui e adicionar o segundo bump. Ele é essencial quando você mesmo modelou a marcenaria e não arredondou as bordas ainda. É aqui que nós vamos arredondar as bordas. Nath, como assim arredondar as bordas? Olha só essa madeira aqui, ó. Ela tá reta, como se fosse me cortar, se eu passasse do lado. Ela tá retinha? Não. Ela tem um leve boleado, tá? Deixa eu ver se tem alguma outra. Aqui, ó. Tá vendo? Tem levemente um boleado em todas as bordas dos materiais, tá? Esse boleado é porque nenhuma quina é viva, nada como que fala? 90 graus certinho, tá? Ela tem um leve boleado aí, tudo, é só você observar em sua volta. Então é isso que a gente vai fazer. Aqui, no primeiro slotzinho, vamos lá embaixo e adicionar a opção Edges. Edge significa arestas. A gente está alterando a estrutura da aresta. Aqui a gente vai utilizar 0,14, não precisa ser mais que isso, MDF. Eu utilizo de 0,12 a 0,14, tá? É mais que suficiente. E aqui eu já alterei, ó, mas só para lembrar, você vai alterar de bump para bump texture channel, que não deixa da gente estar alterando a textura, a estrutura da nossa textura. Então a gente altera para essa opção, perfeito? E eu vou deixar aqui no valor de 1 mesmo. E aqui, por fim, né, a gente pode até fazer aqui o próprio render já, mais uma vez, e analisar como que tá essa madeira, tá? Vou chegar lá próximo da cozinha. Acho que tá mais clarinho, vai dar pra ver melhor, ó, essa estrutura aqui, tá? Eu só esqueci de fazer nesses materiais o antes e depois, né? Questão da gente ver sem configuração e com a configuração. Mas tá ok. É interessante, a gente vai observando por aqui, né, o antes e depois. Então, a gente viu como ficou com brilho, sem o brilho, ó, por exemplo. Olha só, é assim. Um render, um render fake é quando você olha para o render e se depara com esse tipo de material opaco, sabe? Assim, essa dureza, essa coisa que não tem vida, sem vida nenhuma. Porque não foi configurado, tá? Então, olha só a diferença, né? Como você ganha vida para um material configurado, tá bom? É isso. Ó, ó a bordinha aqui. Mais uma vez, né? A qualidade não ajuda do render, mas olha a bordinha aqui arredondada. Isso aqui não tá na modelagem, a modelagem tá reta, 100% reta aqui, ó. Isso é no V-Ray, é no render, tá bom? Que dá esse brilho, aliás, que dá esse boleio, e com isso ajuda a ter um brilho nas bordas, né, do material. Isso aqui ajuda demais. Agora eu tô gostando mais aqui do guache, tá melhor, né? Tá uma rugosidade mais visível agora. Você vê que é só mudar um pouquinho o ângulo, que talvez já muda a forma que você vai visualizar, entende? Perfeito, ó. Bem, tá bem bacana aqui essa parte aqui da madeira, tá? E do guache também, tá bem legal. Agora sim. Uma qualidade final nessa estrutura aqui ficaria perfeito. Agora, esse inox aqui, eu nem ia fazer nada no inox, né? Mas agora que eu percebi que eu não tenho nenhum render totalmente aqui na cozinha, tá bem esquisito esse material. Esquisito mesmo. Vou fazer o seguinte. Deixar ele um pouquinho mais escuro, né? Aí. Certo, nem é o foco aqui, mas só para mesmo alterar um pouquinho a forma do reflexo, tá? Desse material. Deixa eu ver se ele mudou. Se não mudou, não tem problema.
O foco mesmo eram esses 5 materiais, tá? Então vamos lá, para você que ficou aqui até o final comigo, ó, já mudou o reflexo. Eu vou estar liberando todos esses materiais, eu vou pegar agora, salvar na minha biblioteca, né, onde eu iria liberar só para os alunos, mas você que está aqui, se você tirou algum print, falou algum insight nos seus stories, me marca, e você que me marcou vai estar recebendo esses materiais já configurados, tá? Numa pastinha no Drive, perfeito? Então, você vai receber o guache, o louro feijó, aquele material do veludo, o couro, tudo certinho. Olha só como eu só mudei um pouco a configuração e já tirou aquele negócio estranho que tava, né? No reflexo. Então, aqui é só pequenos ajustes mesmo, tá? Pra gente ganhar uma configuração mais bonita, certo? Gente, é isso. Esse foi o nosso aquecimento aí pro nosso evento Render 10X no dia 5. Se inscreva aqui embaixo se você não se inscreveu, entre no grupo VIP, perfeito? E não esquece de tirar o print aí se você quiser ganhar, receber aí esses materiais, colocar na sua biblioteca de materiais já configurados, perfeito? É isso, minha gente. Tenha um ótimo descanso. A gente vai aí conversando lá pelo Instagram e a gente se vê. Então, eu vejo você no dia 5, quinta-feira que vem. Até mais.